Olá, bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. Quinta-feira, 18 de outubro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Um estudo do IPEA revela a taxa de fecundidade brasileira diminuiu e as mulheres contribuem cada vez mais para a renda da família. Você vai conhecer o trabalho do artista plástico Artêmio Fonseca de Carvalho e ainda as notícias paralímpicas. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, decidiu mudar a classificação dos brinquedos, considerada ultrapassada por especialistas. Atualmente, a única obrigação das empresas é avisar o consumidor sobre o perigo de peças que as crianças podem engolir ou se ferir com elas. Na hora de comprar o presente, os pais devem ficar atentos se o brinquedo está de acordo com a faixa etária dos filhos. Antônio e Eneida observam tudo, porque já tiveram uma experiência ruim. Era para uma idade muito acima da dele. Aí o que aconteceu? Eu montava o brinquedo, ele brincava, o brinquedo se desmontava e ele chorava porque ele não conseguia montar. Hoje não existem normas específicas e cada empresa adota uma forma de fazer a classificação. Técnicos da Associação Brasileira de Normas Técnicas perceberam que os fabricantes dão indicações diferentes para o mesmo produto. Só existe obrigatoriedade nos casos que oferecem perigo à criança. Por causa disso, a ABNT fez um estudo e classificou os brinquedos em 16 faixas de idade de 0 até 12 anos. A classificação hoje existente é extremamente precária e apenas dá os grandes grupos sem uma especificação clara quanto à faixa etária adequada. É extremamente vaga, imprecisa, não serve realmente para o trabalho de verificar se um produto está ou não adequado para o uso de uma criança. A proposta foi desenvolvida com a ajuda de 20 especialistas, entre educadores, psicólogos e médicos. Durante 2 anos de estudo, os profissionais avaliaram, além da questão da segurança, como o brinquedo pode ajudar no desenvolvimento físico, emocional e intelectual da criança. A norma está sob consulta pública. Se for aprovada, pode servir de padrão internacional. Para esta psicóloga, a classificação adequada ajuda no desenvolvimento da criança. Observa-se o desenvolvimento mental e motor da criança, né? Então, alia-se a capacidade dela no momento à faixa etária, garantindo inclusive segurança, né, para a criança no uso desse brinquedo. A consulta pública estará aberta até o dia 28 de novembro e qualquer pessoa pode encaminhar sugestões. O endereço é www.abnt.org.br. A taxa de fecundidade brasileira diminuiu e as mulheres contribuem cada vez mais para a renda da família. Em média, são 22 horas gastas com as tarefas domésticas e o trabalho fora. É o que revela um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com base nos dados do IBGE. Centro do Rio e na barraquinha de comida baiana o trabalho não para. Os doces foram preparados em casa, o acarajé é frito na hora e o movimento de clientes sempre intenso. Te dá caráter, arrumada, tem que estar rindo, ser simpática, ainda tem que dar conta em casa. Então imagina, depois disso tudo, nesse sol quente, como a gente chega em casa e tem que estar disposta, de bom humor, principalmente quem tem marido, né? O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fez um estudo com base nos dados do IBGE sobre a população brasileira e o mercado de trabalho. O resultado comprova o que a maioria já sabia. Mulher trabalha tanto quanto o homem, continua ganhando menos que ele. Isso desde sempre, né? Ainda é assim. E sem falar nas outras jornadas de trabalho. A minha é tripla. Trabalho, estudo e ainda arrumo a casa. Então é bem difícil, né? A pesquisa mostra que nos últimos 60 anos a taxa de fecundidade caiu consideravelmente, de 6 filhos por mulher na década de 50 para 1,7 em 2011. Enquanto engravida cada vez menos, a mulher trabalha cada vez mais. Só 10% estão desempregadas e 9 em cada 10, além das atividades profissionais, ainda cuidam da casa. Gastam o dobro do tempo na comparação com os homens. Elas, 22 horas semanais por conta dos afazeres domésticos e eles pouco mais de 10 horas.
Também dobrou em apenas 10 anos a proporção de mulheres que chefiam os lares. Isso porque, com o passar do tempo, aumentou a contribuição da renda delas no orçamento familiar. Tem a revolução sexual, a segunda revolução é a revolução contraceptiva e a terceira revolução foi a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho. A independência da mulher tem seu preço e, como todos, de alguma forma, dependem dela... Sei lá, a mulher deveria ser bem remunerada pelo que ela faz em casa. É muito puxado, é pior do que aquelas que trabalham fora só e vai para casa. Hora das notícias paralímpicas. Olá, bom dia. Na última terça-feira, São Paulo foi palco da cerimônia de abertura do maior evento esportivo para atletas com deficiência em fase infantil, as Paralimpíadas Escolares 2012. Até amanhã, mais de 1.200 atletas de 24 estados e Distrito Federal competem em 10 modalidades. Uma oportunidade de revelar novos talentos, já pensando nos próximos ciclos paralímpicos de 2016 e 2020. E uma notícia triste. No mesmo dia que os Jogos começaram, o Paradesporto perdeu uma jovem atleta de forma prematura. Rosiane da Silva Santos, de 18 anos, atleta de bocha e integrante da delegação de Alagoas, desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, para participar das Paralimpíadas Escolares e morreu após sofrer um edema pulmonar. E foi com muita tristeza e luto que a competição se iniciou este ano. Até semana que vem, com mais notícias paralímpicas. Cama, casa, escada e mesa. Então, vamos revisar os sinais? Cama, casa, escada e mesa. Você vai conhecer agora a história de Artêmio Fonseca de Carvalho. Ele ficou tetraplégico durante um mergulho na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Após um período de reabilitação, Artêmio deu a volta por cima e virou artista plástico. E já recebeu prêmios, medalhas e menções honrosas. Confira na reportagem de Eudes Júnior. Pela sala colorida entra o artista plástico que pintou esses quadros. Com a ajuda da mulher, Tina, Artêmio se posiciona diante da tela. Canhoto, o pincel fica preso entre os dois dedos que têm alguma sensibilidade. Uma pequena braçadeira e uma munhequeira improvisada dão firmeza ao braço e à mão. Ele ficou tetraplégico há 30 anos, quando fraturou a quinta e a sexta vértebras durante um mergulho na praia de Copacabana. Eu fazia faculdade de computação na época, tive que parar por causa do acidente e o tempo ficou meio ocioso. Eu voltei com a atividade que eu gostava de fazer desde pequeno. Dos desenhos para as telas. No começo, o surrealismo com forte inspiração de Salvador Dalí. Comecei a pintar com óleo, mas o óleo se mostrou para mim uma coisa muito demorada e exige muito espaço, porque suja muito. E também tem a parte da saúde, do solvente, né? Terebentina, que não está me fazendo muito bem. Pouco a pouco, Artêmio foi desenvolvendo a própria técnica, até se sentir mais à vontade com o acrílico na tela. As cores fortes e as formas abstratas caracterizam as obras dele. Além das pinturas em série, são 2, às vezes 3 quadros que formam uma só imagem. Comecei a participar de salões, aí é onde eu obtive algumas premiações e tal. Fui convidado a fazer exposições e ali uma coisa vai desencadeando a outra, as pessoas vão me conhecendo, né? Agora com a internet ficou muito mais fácil você divulgar o seu trabalho. Entre os prêmios, destaque para o título de Comendador, concedido pela Ordem do Mérito das Belas Artes. Hoje, ele faz muitos trabalhos sob encomenda. Trabalho muito com obras de arquitetura, a pessoa quer o meu trabalho para ilustrar um escritório enorme. Então ali eu tenho que desenvolver 12 trabalhos, então fica difícil contar, né?
E eu tenho vendido muito para pessoa jurídica, para empresas. Mas um quadro ele não pode nem pensar em vender. É o quadro do Rio de Janeiro, que ele nunca quis pintar, quadro do Rio de Janeiro. Aí eu chamei ele para a gente pintar esse, a gente pintou. Aí agora todo mundo gostou dele, mas não pode vender. Esse é o meu preferido. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Bom dia para você. Bom dia e até amanhã.